sobre o curso, olha, se eu falar que é um curso fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil, gente, não é fácil. Vai ter que estudar muito, não rola igual na escola, que muitas vezes na escola o que o pessoal faz? Na noite anterior vai estudar para a prova. Curso de astronomia na UFRJ, isso não vai acontecer. Você não vai estudar um dia anterior e vai se dar bem na prova. Você tem que estudar com regularidade. Assim, não é um curso... Mas, assim, é muito legal, assim, sabe? O Observatório do Valongo é um lugar muito bonito. É bonito demais. Lá é lindo e os professores são ótimos. E assim, eu me arrependo zero de ter feito a faculdade lá, porque os professores, tipo assim, me deram uma base muito boa para fazer, por exemplo, o mestrado na USP. Então, assim, eu não me arrependo da trajetória que eu fiz, sabe? Eu acho que, sei lá, eu fiz o melhor que eu podia fazer, sabe? Entende? Ah, entendi. Não, legal demais. E a parte de observação de astronomia, você gostava, assim, ou não muito? Eu adoro observação. É? Sim, eu adoro. Eu acho incrível, por exemplo, a última vez que eu observei foi remotamente, que foi um telescópio... isso é uma coisa legal da gente falar. Mas pode explicar aí. Então, lá na USP, quando eu estava fazendo mestrado lá, a gente meio que descobriu uns aglomerados de galáxias novos. Esse foi o meu projeto de mestrado. Na graduação eu já trabalhava com aglomerados de galáxias na iniciação científica. Cara, eu fiz um monte de iniciação científica. A gente pode voltar nisso depois, porque eu sou, assim... Meus caminhos são muito... Eu vou, aí eu volto. Não, então isso aí é até legal. Por exemplo, o Rodrigo ontem ele esteve aqui e falou que o caminho dele foi muito linear. Ele entrou ali, conheceu a Thaisa, fez negócio de AGN, né? Núcleo de galáxia ativa, e seguiu aquilo lá o resto da vida. Você, então, não, né? Você foi... Então, mais ou menos, assim, porque, tipo assim, eu não tive, vamos dizer assim, brechas entre, por exemplo, a graduação e o mestrado. Por exemplo, eu terminei a graduação, eu defendi, assim, no dia, acho que, eu não lembro exatamente, mas no dia 31 de julho de algum ano, que eu nem lembro mais, no 31 de julho, no dia 1º, eu já estava em São Paulo tendo aula. Assim, eu literalmente não tive férias, não tive um dia de descanso entre minha graduação e meu mestrado. E entre o mestrado e o doutorado foram, tipo, foram uns 2 meses, e esses 2 meses foi porque minha orientadora é muito gente boa, e ela falou, cara, descansa aí, porque é bom, sabe? Você começar com mais gás, assim. Mas, então, foi direto nesse sentido de ir emendando. Não, entendi. Foi sempre uma carreira acadêmica. Você sempre pensou mesmo... Você sempre quis ter essa carreira acadêmica mesmo? Sempre quis. Mas a questão científica... Porque, assim, eu entrei na graduação, eu gosto de tudo. Eu gosto de nebulosa, eu gosto de planeta, eu gosto de galáxia, eu gosto de estrutura em larga escala, eu gosto de cosmologia... Eu gosto de tudo. Não, isso aí é até legal, antes de falar pra gente explicar pro pessoal, né? Porque sempre o pessoal fala assim, por exemplo, qual que é a diferença entre astronomia e astrofísica, né? Ou entre astronomia e cosmologia, né? O que eu falo, aí você até me corrija, eu falo assim, astronomia é o geralzão, é o que engloba tudo. E ali dentro tem o pessoal que gosta de estudar a origem do universo, aí vai para estudar cosmologia. O pessoal que gosta de estudar estrelas, galáxias, vai lá na astrofísica. Tem o pessoal que gosta mais de estudar a parte de planetas. Aí tem a parte de geologia planetária. Essas coisas. Tem a galera da astrobiologia. Então, dentro da astronomia, que é o grandão, né? Vamos dizer assim, né? Um guarda-chuva, ali dentro tem vários, né? É isso mesmo, né? É uma parada que mistura muito, tipo, a diferença de astronomia e astrofísica. Porque, tipo assim, a astrofísica é, assim, você usar física para estudar os astros, mas sem física você não... É difícil você estudar. Então difícil de ter essa divisão, né? Mas todo mundo sempre pergunta. Não, mas eu concordo com você. Isso aí que você falou faz total sentido. Mais ou menos isso, mas realmente é complicado, né? Porque aí cosmologia estuda o universo, aí astronomia estuda o quê, né? O universo. Então, quer dizer, tá tudo ali. Tudo ali misturado. E você gostava de todas essas áreas aí? Eu gostava de tudo, assim. Então, tipo assim... Eu gostava de tudo, e aí, assim, entrando em iniciações científicas, eu fui vendo, e, gente, isso é uma parada que eu aconselho muito vocês a fazerem, porque, tipo assim, se você não tem certeza, teste outras coisas, vai estudar outras coisas. Se você falar, não, era aquilo mesmo, você volta, porque, tipo assim, a graduação, eu acho que é o tempo que a gente tem para tentar coisas diferentes, entendeu? Exato. Então, por exemplo, eu comecei...
Eu comecei fazendo uma iniciação científica com o Tiago, inclusive. Não sei Claro. ele foi meu orientador, inclusive. Eu comecei com ele, estudando galáxias que estão bem distantes e tal. E aí eu estudava isso. Aí depois eu acabei falando assim, mas e se eu acho que eu gosto de cosmologia teórica. Aí eu comecei a fazer uma IC. Aí eu acabei saindo e fui fazer uma IC com um professor do Instituto de Física. Não era do Instituto de Astronomia, era do Instituto de Física. E, cara, essa foi uma experiência, assim, muito doida. Porque, tipo assim, eu achava que eu gostava de uma coisa, mas não tinha noção do que era aquilo. O cara me deu um livro de relatividade geral cheio de cálculo tensorial e falou assim, estuda aí. Aí você falou, caramba, não é bem isso, né, que eu queria. Exatamente, não era bem... Tipo assim, eu amo matemática. Eu adoro matemática, eu adoro física e tal. Mas tudo tem um limite também, né? Exatamente. Mas, tipo assim, eu notei com essa iniciação científica, o professor era 10 de 10, ele era ótimo, assim, ele era muito bom, ele era engraçado, ele também tinha um viés pra filosofia da ciência, então a gente tinha vários papos da hora. Legal. Mas, tipo assim, não era bem aquilo, entendeu? Porque, tipo assim, eu ia ficar fazendo conta e tal, eu gosto de fazer conta, mas no fim, eu acho que eu prefiro observar, eu prefiro olhar pro céu e falar, caraca, aquela parada ali existe, entendeu? Entendi. Eu acho que eu gosto de coisas táteis, entende? Não táteis porque não tem como você pegar uma galáxia. Tangível, né? Vamos dizer exatamente. Assim, né? Exatamente. Não, isso é uma outra divisão que tem, porque a Roberta é mais dessa parte mais teórica, né? Ela é mais simulação, mais... Isso aí é legal também de explicar, né? Porque dentro da astronomia tem a turma que observa as coisas, né, acontecendo, e tem a turma que não necessariamente precisa observar. A observação vai vir talvez para comprovar, né? Alguma coisa, mas ela fica ali na parte teórica mesmo, e criando modelos e coisas assim, né? Tem essas duas vertentes, né? Sim, tem essas vertentes. Tipo, uma vertente teórica que aí dentro ele tem as simulações e tal, e essa vertente mais observacional. E assim, são duas coisas que se completam no fim, porque são duas coisas importantes, né? Pra você roda a simulação, aí você vê o resultado. Aí você pega a observação, vê o resultado, e aí compara. Não tá batendo? Tem alguma coisa errada. Tá ruim, alguma coisa tá errada. É e aí, sobre esse negócio da observação, é que a gente acabou dando uma volta. Mas no mestrado, eu fiz essa observação à distância. Lá na USP tem uma salinha que tem vários computadores. Vamos explicar pra galera, né? Até pra tirar essa coisa. Foi isso aí que me ferrou, por exemplo, quando eu fui fazer astronomia, entendeu? Porque eu sempre gostei de observar, sempre tive telescópio, observava e tal. E quando eu cheguei aqui na USP, que eu entrei na geofísica para depois fazer astronomia. E aí eu via que ninguém observava nada. Aí eu falei, cara, tô no lugar errado. Tô no lugar errado, entendeu? Mas aí continuei fazendo geofísica mesmo. Isso aí é legal, né? Porque até pra gente explicar pra turma, né? Não tem mais aquela... Tipo, o astrônomo tem uma visão muito romântica do astrônomo, né? Que ele vai pegar, vai subir a sua montanha, né? Vai ficar lá isolado. Não é essa a visão que o pessoal tem? Vai entrar e vai observar. Tem aquela foto famosa do Edwin Hubble, né? Com o cachimbo dele. Isso hoje quase que não tem, né? É uma ilusão, assim. Tem até um vídeo que eu fiz um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube também, gente. Vamos falar dele. Eu faço divulgação científica pela internet. Eu comecei a divulgação científica, na verdade, pessoalmente, né, na UFRJ. Eu dava aula para crianças. Eu cheguei a dar aula de astronomia para crianças de 4 e 5 anos. Foi uma experiência, assim... E, assim, as crianças, cara, elas fazem umas perguntas, assim, que nenhum adulto vai fazer, nunca, assim, sabe? Exato. Elas não têm filtro. Elas não têm aquele filtro da pergunta, elas perguntam e vai saindo um monte de pergunta difícil. Foi uma experiência incrível. A gente também ia, nesse projeto de extensão que eu fazia parte, a gente ia em escola, com telescópio para fazer observações e tudo mais. Então, eu comecei a divulgação científica lá. Mas depois, quando eu acabei me mudando para São Paulo, eu comecei a me envolver mais com divulgação científica pela internet e tudo mais. E eu tenho um dos vídeos no meu canal que eu falo sobre... Gente, esquece essa visão que vocês têm do astrônomo, porque não é nada disso. Porque, assim, quando eu entrei na graduação em astronomia, eu já sabia disso, porque eu procurei muito, assim. Eu ficava enchendo o saco dos professores. Na época, gente, isso faz tempo. Na época era o Orkut.
Entendi. Na época era o Orkut, aí tinha a comunidade do Valongo e eu enchia os professores lá de pergunta e tal, e aí eles acabaram tirando várias das minhas dúvidas. E eu entrei meio que sabendo, assim. Mas muita gente entra na graduação em astronomia achando que exatamente essa visão que você vai ficar observando, vai Que ficar... dia que eu vou pra montanha lá? É, exatamente. E sendo que isso, gente, as observações ou são, assim, claro que você pode ir lá, mas você vai fazer isso, tipo, no máximo, assim, uma vez por ano, com sorte, 2 vezes por ano. E, assim, não é uma parada que você vai fazer sempre, sabe? Então, tipo, a maior parte do trabalho de um astrônomo atualmente é num computador. Então, a gente fica no computador e controla os telescópios por computador e observa, como, por exemplo, nessa sala que eu estava falando da USP, né? Isso. Tem uma salinha que a gente controla o telescópio SOAR. Então, a gente meio que observou esses aglomerados de galáxias novos que a gente descobriu com esse telescópio meio que à distância, usando, tipo, lá na USP mesmo. O telescópio sabe? fica lá no Chile, né? E vocês aqui de São Paulo controlando. Não, e às vezes o astrônomo nem controla, né? Ele, tipo, manda só o que precisa ser observado e no observatório tem um técnico que cuida dessa parte, né? Exatamente. E depois ele te manda só o resultado. Tá aqui o que você pediu, ó. Né? E às vezes, e eu brinco muito que tem até aquele meme famoso, né? Que é o que o pessoal espera da astronomia, que é uma estrela. Expectativa e realidade. E a realidade é um gráfico, né? Que é o espectro, às vezes, né? Que é coisa assim, né? Eu acho que o que aconteceu é que mudou muito a forma de se fazer ciência num geral, assim. Acho que nem só isso é uma coisa... Tipo, a gente hoje tem dado pra cacete, a gente tem muito dado e dado pra cacete. E, tipo... como lidar, eu acho que hoje a grande questão é como lidar com essa quantidade de dados enorme que a gente tem, sabe? Antes era uma pessoa sozinha olhando para o céu, Galileu lá com o telescópio dele, observando. Hoje não, hoje a ciência é feita com grandes colaborações, entendeu? Por exemplo, eu uso dados do telescópio Hubble, por exemplo, para estudar aglomerados. E, nossa, o telescópio tá lá, e longe, e a gente... eu acho... É muito incrível como o ser humano conseguiu evoluir a tecnologia e com essa... Inclusive, James Webb tá aí, né? Tá aí que vai encher de... É isso mesmo. É o que eu falo pro pessoal, que é o seguinte, dado sempre foi um problema. Antes não tinha e agora tem demais, né? Que é o lance de como lidar com isso, né? Sim, tem que colocar uma inteligência ali em cima para chegar nas coisas, né? Esse que é o complicador grande, né? Mas então, pessoal, tem isso aí, tem essa visão aí romântica do astrônomo e tal. É bom a gente avisar, porque sempre tem um pessoal que quer fazer, e isso não vale só para astronomia, não vale para qualquer curso, entendeu? Procure, né? Converse, porque às vezes você tem na cabeça uma imagem e na hora que você chega lá, cara, não tem nada disso, cara, entendeu? Pô, eu tava pensando que era um negócio, tem nada, e isso às vezes desanima, né? Às vezes desanima, se você não sabe, até eu brinco o negócio de observar num telescópio com o olho. Se você nunca observou, cara, muita gente se frustra. Porque coloca ali e fala, caramba, mas é isso? Pensei que era aquela foto do Hubble que eu ia ver, né? Cara, inclusive, isso aí que você falou é uma parada que real. Teve uma vez que aconteceu exatamente isso comigo. Tinha um menino, a gente foi numa escola, isso eu tava na FRJ, a gente foi numa escola com telescópio. Tinha um menino que ele tava, assim, uma criança, tava muito animado, muito, muito, muito animado. E eu tava assim, a gente tinha apontado pra Saturno. E aí ele tava muito ansioso. Eu quero ver os anéis de Saturno. E aí quando ele olhou no telescópio, ele olhou pra mim e ele fez uma cara de... É isso? Eu falei, o que dá pra fazer com esse telescopinho? É isso aí. Não, isso é ideia dureza. Aí o pessoal... E assim, eu acho que uns 90% das pessoas se frustram quando olham no telescópio a primeira vez. Por causa disso, né? Que a gente é bombardeado por essas imagens maravilhosas e tal, mas, cara, isso aí tem todo um processamento, tem toda uma coisa por trás que tem que entender. A primeira coisa que eu observei foi a telha de casa. Você vê, né? Exatamente, isso mesmo. Mas que bom que você não desanimou, né? Que bom que você continuou, isso mesmo.